Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Como foi que você começou o seu dia hoje? Qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça quando você abriu os olhos? Foi reclamação porque o despertador tocou cedo demais? Foi aquele peso no peito lembrando dos problemas que você vai ter que enfrentar? Ou você nem sequer teve um pensamento? Apenas pegou o celular e já mergulhou nas redes sociais, nas notícias ruins, nas mensagens do trabalho? Sabe o que acontece? A maioria das pessoas desperdiça os momentos mais importantes do dia. Elas não percebem que existe uma guerra espiritual acontecendo logo nos primeiros minutos depois que você acorda. E se você perder essa batalha matinal, o resto do seu dia já está comprometido. Mas e se eu te dissesse que em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E se você descobrisse que existe um ritual matinal poderoso que pode transformar completamente não só o seu dia, mas toda a sua vida? Hoje você vai aprender exatamente o que fazer todas as manhãs para que Deus derrame bênçãos sobre o seu dia. Não é teoria religiosa vazia. É um método bíblico, testado, comprovado, que vai revolucionar a forma como você vive. Porque o que você faz pela manhã determina quem você será o resto do dia. Antes de continuar, se este mensagem já começou a falar com você, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que o YouTube te avise quando subirmos um novo vídeo e escreva na seção de comentários a seguinte frase: hoje decido começar meu dia agradecendo a Deus. Escreva agora mesmo, não adie isso, porque ao declarar publicamente, você está fazendo um pacto espiritual, está dizendo para Deus e para o mundo inteiro que a partir de hoje as suas manhãs serão diferentes. E fique até o final, porque ali pode estar a chave para desbloquear uma bênção que você tem procurado há anos. Deixa eu te contar a história de um homem que todos os dias enfrentava uma escolha de vida ou morte. Esse homem vivia numa das nações mais hostis e perigosas para quem seguia a Deus. Ele tinha um cargo importante no governo, estava cercado de inimigos que procuravam qualquer motivo para destruí-lo, e a pressão sobre ele era constante, brutal, sufocante. Qualquer erro poderia custar a sua vida. A tentação de abandonar sua fé era enorme. Seria tão mais fácil simplesmente se conformar, fazer como todos faziam, deixar Deus de lado para sobreviver. Mas esse homem tomou uma decisão que mudou tudo. Ele decidiu que não importava o que acontecesse durante o dia, não importava quantas crises viessem, não importava quantos inimigos se levantassem contra ele. Ele começaria cada manhã da mesma forma, de joelhos, buscando a face de Deus. 3 vezes por dia, ele abria as janelas da sua casa em direção a Jerusalém e orava. E olha que interessante, ele não esperava sentir vontade de orar. Ele não esperava estar inspirado. Ele simplesmente se disciplinou a fazer isso todos os dias, sem exceção. Então vieram os inimigos dele e conseguiram que o rei assinasse um decreto proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer deus exceto ao rei. A punição para quem desobedecesse? Ser jogado na cova dos leões. E você sabe o que esse homem fez? Ele abriu as janelas ainda mais e continuou orando exatamente como fazia todas as manhãs. Ele preferiu enfrentar os leões do que perder o seu encontro matinal com Deus. O nome desse homem era Daniel. E por causa dessa disciplina matinal, por causa dessa decisão de colocar Deus em primeiro lugar logo ao acordar, Deus fechou a boca dos leões e o livrou. Agora escuta isso com muita atenção. Daniel não orava pela manhã porque tinha tempo sobrando. Ele era um dos homens mais ocupados de Babilônia, responsável por administrar 1/3 do império. Ele não orava porque se sentia bem. Muitas vezes ele estava cansado, estressado, sobrecarregado. Ele orava pela manhã porque sabia algo que a maioria das pessoas não sabe. A batalha do dia se ganha ou se perde nos primeiros momentos depois que você acorda. Se você começar o dia sem buscar a Deus, você vai enfrentar o dia com as suas próprias forças, e as suas forças não são suficientes para os leões que estão esperando por você. Deixa eu ser bem direto com você. Você está enfrentando os seus leões sem proteção divina porque não está começando o dia buscando a Deus. Você acorda, pega o celular, lê as notícias ruins, vê as redes sociais que te enchem de ansiedade e comparação, pensa nos problemas.
E só então, se sobrar tempo, você faz uma oração rápida e corre para as suas obrigações. E depois, você se pergunta por que o dia é tão pesado? Por que você não tem paz? Por que as bênçãos não chegam? A resposta é simples. Você inverteu a ordem. Você está tentando enfrentar o dia sem ter buscado primeiro aquele que controla o dia. E sabe qual é o resultado disso? Você vive ansioso, estressado, sobrecarregado. Cada problema parece maior do que realmente é. Cada obstáculo te derruba. Cada palavra negativa te fere profundamente. Por quê? Porque você não tem a cobertura espiritual que vem de começar o dia na presença de Deus. Daniel sabia que os primeiros minutos do dia definiriam tudo. Por isso, ele não negociava esse tempo. Não importava se tinha dormido mal. Não importava se tinha uma agenda cheia. Não importava se estava enfrentando perseguição. A primeira coisa que ele fazia era buscar a Deus. E foi exatamente essa disciplina que o salvou quando veio a crise. Quando ele foi jogado na cova dos leões, Deus já tinha um relacionamento estabelecido com ele. Não foi um Deus estranho que ele procurou na última hora. Foi o Deus com quem ele conversava todas as manhãs. Agora me responde. Quando foi a última vez que você começou o dia buscando verdadeiramente a Deus? Não estou falando de uma oração mecânica de 30 segundos. Estou falando de realmente parar, se colocar na presença dele, agradecer, adorar, ouvir a voz dele antes de fazer qualquer outra coisa. Se você não consegue lembrar, aí está o seu problema. Você quer as bênçãos de Daniel, mas não quer a disciplina de Daniel. Você quer que Deus feche a boca dos seus leões, mas não quer abrir as janelas da sua alma para ele todas as manhãs. Agora, eu preciso te revelar algo que vai mudar completamente a forma como você começa as suas manhãs. Existe um princípio espiritual poderoso que a maioria dos cristãos ignora completamente. As primeiras palavras que saem da sua boca quando você acorda têm um poder criativo tremendo sobre o restante do dia. Você não acredita? Então olha o que aconteceu na criação. Gênesis capítulo 1 nos mostra que Deus criou tudo através da palavra. Ele falou e as coisas passaram a existir. Haja luz, e houve luz. E você foi criado à imagem e semelhança desse Deus. Isso significa que as suas palavras também têm poder criativo. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Não é poesia, não é metáfora, é uma verdade espiritual literal. O que você declara com a sua boca tem o poder de dar vida ou trazer morte para o seu dia. Então me diz, qual foi a primeira coisa que você falou hoje quando acordou? Foi: ai, que sono, não quero levantar, que dia difícil vai ser? Se foi isso, você acabou de profetizar derrota sobre o seu dia. Você usou o poder criativo da sua língua para decretar cansaço, resistência e dificuldade. E então, você vai viver exatamente aquilo que você mesmo declarou. Mas sabe o que os homens e mulheres de Deus faziam? A primeira coisa que saía da boca deles era gratidão e louvor. Davi escreveu no Salmo 59:16: eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia. Repara, pela manhã, não à noite, não quando sobrar tempo. Pela manhã, a primeira coisa era louvor. Por quê? Porque Davi entendeu que começar o dia louvando a Deus era começar o dia no clima do céu. Era trazer a atmosfera da presença de Deus para dentro da sua realidade terrena. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é agradecer a Deus, você está fazendo 3 coisas poderosas ao mesmo tempo. Primeiro, você está reconhecendo que acordar é uma bênção, não uma obrigação. Milhões de pessoas dormiram ontem e não acordaram hoje. O simples fato de você ter aberto os olhos é um milagre da misericórdia de Deus. Segundo, você está estabelecendo uma mentalidade de abundância em vez de escassez. Quando você começa agradecendo, você está dizendo: eu tenho mais motivos para agradecer do que para reclamar. E isso programa a sua mente para enxergar bênçãos durante o dia todo. Terceiro, você está declarando guerra espiritual contra os principados das trevas que querem roubar a sua paz. O inimigo trabalha a noite inteira, plantando pensamentos ruins na sua mente.
Ele quer que você acorde derrotado, ansioso, preocupado. Mas quando você acorda louvando, você está dizendo: não, inimigo, hoje eu não vou no seu ritmo. Hoje eu vou no ritmo de Deus. E sabe o que acontece? Os demônios fogem do louvor. Eles não suportam ouvir o nome de Deus sendo exaltado. Então, quando você começa o dia agradecendo e louvando, você está literalmente expulsando as trevas da sua casa e da sua vida. Agora presta atenção nisso. Não estou falando de fingir que está tudo bem quando não está. Não estou falando de ser falso ou negar os problemas. Estou falando de escolher focar no que é maior do que os problemas. Você pode estar passando por uma crise financeira terrível, mas ainda pode agradecer porque tem saúde. Você pode estar enfrentando uma doença, mas ainda pode agradecer porque Deus está contigo. Você pode estar desempregado, mas ainda pode agradecer porque Deus é o teu provedor. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. No começo vai parecer estranho, vai parecer forçado. A sua carne vai resistir. Você vai acordar e o seu corpo vai querer reclamar, vai querer se lamentar. Mas você precisa obrigar a sua boca a obedecer ao Espírito e não à carne. Eu aprendi isso da maneira difícil. Houve uma época na minha vida em que eu acordava todos os dias já estressado, já pensando em tudo que tinha para fazer, já sentindo o peso das responsabilidades. E os meus dias eram exatamente assim, pesados, cansativos, sem alegria. Até que Deus me mostrou: você está determinando o clima do seu dia com as primeiras palavras que saem da sua boca. Então eu comecei a praticar algo simples, mas revolucionário. Antes de fazer qualquer outra coisa, antes mesmo de sair da cama, eu declaro em voz alta: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado porque hoje eu vou andar na tua presença e debaixo da tua bênção. E você não tem ideia da diferença que isso fez. Os meus dias literalmente mudaram. Não porque os problemas desapareceram, mas porque eu os encaro com uma perspectiva completamente diferente. Então aqui está o teu primeiro passo prático. A partir de amanhã, antes de fazer qualquer outra coisa, você vai abrir a boca e agradecer a Deus em voz alta. Não pense só. Fale. Tem poder na palavra falada. Diga: Senhor, obrigado por este dia. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado porque tu és fiel. Faz isso durante 7 dias seguidos e depois me conta nos comentários o que aconteceu na tua vida. Deixa eu te mostrar algo que vai abrir os teus olhos para uma verdade espiritual que você precisa aplicar todas as manhãs. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e os levou para o deserto, Ele começou a alimentá-los de uma forma sobrenatural. Toda manhã, quando o orvalho evaporava, ali estava o maná, o pão do céu. Mas Deus estabeleceu uma regra que parecia estranha. Eles tinham que colher o maná fresco todas as manhãs. Se tentassem guardar para o dia seguinte, o maná apodrecia, criava bichos, ficava fedorento e completamente inútil. Por que Deus fez isso? Ele estava ensinando um princípio fundamental que você precisa entender hoje. A bênção de ontem não sustenta o dia de hoje. A palavra que Deus te deu semana passada não tem o mesmo poder para a batalha que você vai enfrentar hoje. O encontro que você teve com Ele mês passado não te mantém em pé neste momento. Você precisa de maná fresco. Você precisa buscar a face de Deus todas as manhãs, porque as lutas são novas, as tentações são novas, as decisões são novas. E sabe qual é o problema da maioria dos cristãos? Eles estão tentando viver de experiências antigas, estão tentando se sustentar com testemunhos velhos, estão querendo enfrentar as batalhas de hoje com a unção de ontem. E se perguntam por que não conseguem vencer, por que caem nas mesmas tentações, por que a vida espiritual deles cheira a decomposição. É porque estão comendo maná podre. Estão tentando viver hoje com o que Deus lhes deu ontem. Escuta o que eu vou te dizer. Se você não buscar a Deus hoje, se você não abrir a Bíblia hoje, se você não orar hoje, se você não se prostrar diante dele hoje pela manhã, você vai tentar viver este dia com as suas próprias forças. E as suas forças não são suficientes. As suas forças não resistem à tentação que está esperando por você. As suas forças não te dão a sabedoria para aquela decisão crucial. As suas forças
não te sustentam quando o inimigo vier como um rio. Eu vivi isso na pele. Houve períodos na minha vida em que achei que podia funcionar no piloto automático espiritual. Eu me levantava e ia direto para as minhas responsabilidades e só quando deitava, se tivesse energia, dedicava alguns minutos a Deus. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei irritado, perdi a minha paz. As minhas decisões eram medíocres, a minha família sofria as consequências da minha seca espiritual. Por quê? Porque eu estava tentando dar de um poço vazio. Estava tentando ser luz quando a minha lâmpada não tinha azeite. Até que um dia Deus me confrontou duramente. Ele disse: "Por que você espera sentir a minha presença se não me busca? Por que espera direção se não lê a minha palavra? Por que espera vitória se não passa tempo comigo?" Aquilo me partiu. Eu me ajoelhei e disse: "Senhor, me perdoa, eu tenho sido um tolo, priorizei tudo menos a Ti. E aqui está a chave que pode mudar a tua vida. Buscar a Deus não pode depender de como você se sente. Não pode depender se você tem vontade, se está inspirado, se acordou bem. Tem que se tornar algo tão inegociável quanto respirar. Porque assim como os teus pulmões precisam de oxigênio a cada momento para te manter vivo, o teu espírito precisa de Deus todos os dias para se manter forte." Jesus foi claro em João 6,35. "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome." Mas repara que ele disse: "aquele que vem." Não disse aquele que pensa em mim de vez em quando. Não disse aquele que me busca quando tem tempo. Disse aquele que vem. Ação, movimento, decisão, disciplina. Então aqui está o que você precisa fazer. Estabeleça um horário sagrado não negociável para buscar a Deus todas as manhãs. Não importa se é às 5 da manhã ou às 10 da noite. Encontra o teu momento e protege ele como se a tua vida dependesse disso, porque espiritualmente ela depende. Prepara o teu lugar. Pode ser um canto da casa onde você sabe que vai se encontrar com Deus. E chega com fome. Não chegue por obrigação religiosa. Chega com sede e com desespero, com a convicção de que sem Ele você não pode fazer nada. Os primeiros dias vão ser uma batalha. A tua carne vai resistir. Você vai ter sono. Vai sentir que tem coisas mais importantes. O inimigo vai mandar 1000 distrações. Mas quando você se obrigar, quando decidir que vai buscar a Deus mesmo sem vontade, algo sobrenatural acontece. O teu espírito começa a despertar. A tua fome por Deus cresce. E o que começou como obrigação se torna o teu maior deleite. O maná cai toda manhã. A pergunta é: você vai sair para colher ou vai ficar dormindo enquanto outros se alimentam? Agora, eu preciso te mostrar algo que vai mudar completamente a forma como você encara as suas manhãs. Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas ignora completamente. Essa armadura não se veste durante a batalha. Ela se veste antes da batalha começar. E a batalha começa no momento em que você abre os olhos. Deixa eu te explicar o que realmente acontece quando você acorda. No mundo espiritual, a guerra já começou. O inimigo passou a noite toda preparando estratégias contra você. Ele já sabe quais tentações vai colocar no teu caminho hoje. Ele já preparou as armadilhas. Ele já tem os dardos inflamados prontos para atirar contra a tua mente. E se você sair da cama sem ter vestido a armadura espiritual, você vai para a guerra nu. Você vai enfrentar demônios sem proteção. E então, você se surpreende quando cai, quando falha, quando é derrotado. Mas não deveria ser surpresa. Você entrou na batalha desarmado. Sabe qual é o problema? A maioria dos cristãos trata a vida espiritual como se fosse algo opcional, algo que faz quando dá vontade. Eles acordam, tomam banho, se vestem fisicamente, comem e saem para enfrentar o dia. Mas esqueceram de se vestir espiritualmente. Esqueceram de colocar a armadura. É como um soldado que vai para a guerra só de cueca. Tecnicamente ele está na guerra, mas completamente vulnerável. Então deixa eu te dar instruções práticas de como vestir a armadura todas as manhãs. Primeiro, o cinto da verdade. Isso significa que você começa o dia declarando a verdade da palavra de Deus sobre a tua vida, não as mentiras que o inimigo plantou na tua mente durante a noite.
Ele te diz que você é um fracasso. Você declara que é mais que vencedor. Ele te diz que Deus te abandonou. Você declara que nada pode te separar do amor de Cristo. Segundo, a couraça da justiça. Você precisa se lembrar todas as manhãs que a tua justiça não vem das tuas obras, vem de Cristo. Quando você entende isso, as acusações do inimigo perdem o poder. Ele pode te lembrar dos teus pecados do passado, mas você responde: estou coberto pelo sangue de Jesus. Terceiro, o calçado do Evangelho da Paz. Isso significa que você decide pela manhã que vai andar em paz, não em ansiedade. Que vai caminhar firme sabendo que o teu destino está nas mãos de Deus. Que não vai se desesperar com as circunstâncias, porque os teus pés estão calçados com a certeza de que Deus está no controle. Quarto, o escudo da fé. Todos os dias o inimigo vai atirar dardos inflamados contra você. Pensamentos de medo, de dúvida, de incredulidade. Mas quando você começa o dia alimentando a tua fé com a palavra, quando você acorda declarando as promessas de Deus, você levanta o escudo que apaga todos esses dardos. Quinto, o capacete da salvação. Isso protege a tua mente. E onde você coloca esse capacete? Meditando na palavra logo pela manhã, enchendo a tua mente com pensamentos de Deus antes que o mundo encha ela com lixo. Sexto, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não adianta ter Bíblia na estante. Você precisa ter a palavra na boca, no coração, pronta para usar. E você só consegue isso se passar tempo todas as manhãs lendo, meditando, memorizando. Eu aprendi isso quando passei por uma das batalhas espirituais mais intensas da minha vida. Eu estava sendo atacado em todas as áreas: saúde, família, ministério, finanças. E percebi que estava perdendo, porque não estava me preparando adequadamente. Então, comecei a acordar 1 hora mais cedo só para vestir a armadura. Eu dedicava tempo para declarar verdades bíblicas, para louvar, para me colocar debaixo da proteção do sangue de Jesus. E a diferença foi radical. As mesmas batalhas continuaram vindo, mas agora eu estava protegido. Os mesmos ataques continuaram acontecendo, mas não me atingiam mais. Por quê? Porque eu estava vestido para a guerra. E aqui está o que você precisa entender. Vestir a armadura não é um ritual mágico. Não é repetir palavras sem sentir. É você conscientemente se colocar na presença de Deus e permitir que Ele te revista com a proteção dele. É reconhecer que sem essa cobertura espiritual, você está vulnerável. É tomar a decisão inteligente de se preparar antes que os ataques venham. Então, a partir de amanhã, antes de sair da cama, antes de pegar o celular, você vai passar pelo menos 15 minutos vestindo a armadura. Declare em voz alta cada peça. Senhor, eu visto hoje o cinto da tua verdade. Eu visto a couraça da justiça de Cristo. Eu calço os meus pés com o Evangelho da Paz. Pode parecer estranho no começo, mas você vai ver a diferença. Você vai enfrentar situações que antes te derrubariam e vai permanecer em pé. Vai enfrentar tentações que antes te venciam e vai resistir. Por quê? Porque você não está mais indo para a batalha desarmado. Deixa eu te revelar um segredo do tabernáculo que vai transformar as tuas manhãs. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham uma responsabilidade sagrada que não podia ser negligenciada. Todas as manhãs, antes de qualquer outro serviço, eles tinham que acender o altar de incenso. Êxodo 30:7 diz: E Arão queimará incenso aromático sobre ele. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Repara, cada manhã sem exceção. Não era algo opcional, não era quando dava vontade. Era uma ordem divina. Comece o dia queimando incenso diante de Deus. Agora escuta o que esse incenso representa. Apocalipse 5:8 nos mostra claramente. E quando tomou o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O incenso representa as orações que sobem até o trono de Deus. Então, o que Deus estava dizendo aos sacerdotes: antes de fazer qualquer outra coisa, antes de qualquer trabalho, antes de qualquer atividade religiosa, queime incenso, ou seja, ore,
Deixa a oração subir primeiro. E se isso era obrigatório no Antigo Testamento, quanto mais deveria ser para nós que vivemos na Nova Aliança? Quanto mais para nós que temos acesso direto ao trono da graça. Mas sabe o que acontece? A maioria dos cristãos inverteu completamente essa ordem. Eles acordam e vão direto para as suas atividades. Fazem tudo primeiro e só oram no final do dia, quando já estão cansados, exaustos, sem energia. E então a oração vira um monólogo rápido antes de dormir. Isso não é o padrão bíblico. O padrão é, primeiro a oração, depois tudo o mais. Primeiro você acende o altar, depois você começa o trabalho. Primeiro você queima o incenso, depois você abre as portas. E tem um detalhe importante. O incenso tinha que subir antes do sol nascer. Os sacerdotes se levantavam na madrugada para acender aquele fogo. Por quê? Porque eles sabiam que o dia precisava começar com a fragrância da oração enchendo o ambiente. Eles sabiam que tudo o que viesse depois dependia daquele primeiro ato de adoração e intercessão. Deixa eu te contar algo pessoal. Durante anos eu lutei com a minha vida de oração. Eu orava, mas eram orações apressadas, mecânicas, sem profundidade. Até que Deus me confrontou. Você está queimando o incenso errado. Está me dando as sobras do teu dia, não as primícias. Aquilo me partiu. Então tomei uma decisão radical. Acordar todos os dias às 5 da manhã, só para orar. Não para ler a Bíblia, não para estudar, só para orar. Para queimar incenso diante do Senhor. Os primeiros dias foram terríveis. O meu corpo resistia. A minha mente vagava. Parecia que eu estava falando sozinho. Mas eu persisti. E depois de algumas semanas algo mudou. Aquele tempo se tornou o momento mais precioso do meu dia. Era ali que eu recebia direção, ali que recebia paz, ali que recebia estratégias do céu. E os meus dias mudaram completamente, porque começaram no lugar certo, diante do altar de Deus. Agora presta atenção. Oração matinal não é falar para Deus a lista de pedidos. Não é chegar com a tua agenda e despejá-la diante dele. É começar adorando, exaltando quem ele é. É agradecer pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. É declarar que ele é soberano sobre este dia. E só depois você apresenta as tuas petições. Sabe qual é o problema? Muita gente quer usar Deus como um garçom celestial. Acorda, faz o pedido e tchau. Mas Deus não é garçom. Ele é Senhor. E Ele quer relacionamento, não apenas transações. Ele quer que você passe tempo na presença dele simplesmente porque você o ama, não apenas porque precisa de algo. Então aqui está o desafio. A partir de amanhã, antes de fazer qualquer outra coisa, antes de checar o celular, antes de tomar café, você vai passar pelo menos 20 minutos orando. E não pode ser oração mecânica. Tem que ser de coração. Comece adorando. Senhor, Tu és santo, Tu és fiel, Tu és digno de toda honra. Depois agradeça. Obrigado por mais um dia, obrigado pela tua proteção, obrigado pela tua provisão. Depois interceda. Senhor, eu peço pela minha família, pelos meus desafios, pelas pessoas que tu colocaste no meu coração. E então espere. Fica em silêncio e deixa Deus falar contigo. Quando você faz isso fielmente todas as manhãs, o teu dia muda. Por quê? Porque você começou queimando incenso, e esse incenso, as tuas orações, subiram até o trono de Deus. E quando as tuas orações estão diante dele, a resposta dele desce sobre ti. Agora eu quero te levar para um momento decisivo na história de Israel, que vai te ensinar algo poderoso sobre as tuas manhãs. Josué estava velho, no final da sua jornada, e reuniu todo o povo para dar a eles uma das mensagens mais importantes já registradas na Bíblia. Ele disse em Josué 24:15, Escolhei hoje a quem servireis, se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repara na palavra-chave aqui. Hoje, não amanhã, não quando for conveniente, não quando sentir vontade. Hoje, agora, neste momento. Josué estava ensinando um princípio fundamental que você precisa aplicar todas as manhãs. Servir a Deus é uma decisão diária. Não é algo que você decidiu uma vez no passado e pronto.
É algo que você precisa decidir de novo a cada dia que amanhecer. Por quê? Porque todos os dias você acorda em território inimigo. Todos os dias você está cercado por influências que querem te afastar de Deus. Todos os dias a tua carne quer te arrastar de volta para os velhos padrões. Então, todos os dias, especialmente pela manhã, você precisa fazer a mesma declaração que Josué fez. Hoje eu escolho servir ao Senhor. E sabe o que mais? Josué não disse, eu vou tentar servir, ou eu gostaria de servir. Ele disse, eu servirei. É uma declaração de compromisso absoluto, não de intenção vaga. É colocar uma estaca no chão e dizer, não importa o que aconteça hoje, não importa que tentações venham, não importa que dificuldades apareçam, eu já tomei a minha decisão. Eu servirei ao Senhor. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você começou o dia fazendo essa declaração? Quando foi a última vez que você acordou e conscientemente disse, Senhor, hoje eu escolho te servir. Hoje o meu tempo é teu. Os meus recursos são teus. As minhas decisões são tuas. Hoje eu te coloco em primeiro lugar em tudo. Se você não faz isso, então você está vivendo no piloto automático espiritual. Está deixando que as circunstâncias decidam como vai ser o teu dia. Está permitindo que as emoções ditem o teu comportamento. Está reagindo em vez de agir com propósito. E aqui está o que acontece quando você não toma essa decisão conscientemente todas as manhãs. Você acaba servindo a outros deuses sem perceber. Pode não ser Baal ou Astarote, mas são os ídolos modernos, o Deus do conforto, o Deus do dinheiro, o Deus da aprovação das pessoas, o Deus do entretenimento. E no final do dia você percebe que serviu a tudo menos a Deus. Mas quando você começa o dia declarando, eu servirei ao Senhor, você está estabelecendo um padrão. Está definindo o rumo do teu dia. Está dizendo, não importa o que vier, eu já sei qual vai ser a minha resposta. Eu já decidi de que lado eu estou. Deixa eu te dar passos práticos de como fazer isso. Primeiro, assim que acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, declare em voz alta, Senhor, hoje eu escolho te servir. Hoje a minha vida é tua. Pode parecer simples demais, mas tem poder tremendo nessa declaração. Segundo, entregue especificamente as áreas do teu dia a Deus. Senhor, esta reunião que eu vou ter, eu te entrego. Esta decisão que preciso tomar, eu coloco nas tuas mãos. Este relacionamento difícil, eu submeto à tua sabedoria. Quando você faz isso pela manhã, você está convidando Deus para ser parte ativa de cada momento do teu dia. Terceiro, declare antecipadamente como você vai reagir às situações. Senhor, se hoje eu for provocado, eu escolho responder com mansidão. Se hoje eu for tentado, eu escolho resistir. Se hoje eu enfrentar oposição, eu escolho confiar em ti. Você está estabelecendo os trilhos por onde o teu dia vai correr. Eu comecei a fazer isso há alguns anos, e a mudança foi radical. Antes eu vivia reagindo, alguém me ofendia e eu explodia, vinha uma tentação e eu vacilava, surgia um problema e eu entrava em pânico. Mas quando comecei a tomar decisões antecipadas todas as manhãs, eu deixei de ser reativo e passei a ser proativo. As mesmas situações continuaram acontecendo, mas eu já tinha decidido como ia responder. E sabe o que é mais interessante? Josué não disse apenas eu servirei. Ele disse eu e a minha casa serviremos. Ele estava tomando uma decisão não só por ele, mas por toda a família dele. E quando você começa o dia declarando que vai servir a Deus, você não está apenas mudando o teu dia. Você está mudando a atmosfera espiritual da tua casa inteira. Os teus filhos vão crescer vendo um pai ou uma mãe que toda manhã se compromete com Deus. O teu cônjuge vai ser influenciado pela tua decisão. A tua família inteira vai ser beneficiada porque você escolheu começar o dia do jeito certo. Então amanhã, quando você acordar, antes dos teus pés tocarem o chão, você vai declarar: hoje eu escolho servir ao Senhor, não por obrigação, mas por amor. Não porque tenho que fazer, mas porque quero fazer. Hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora eu preciso te confrontar com algo que provavelmente você está fazendo todas as manhãs,
sem perceber que está sabotando o teu próprio dia. E quando eu te mostrar isso, você vai entender por que tantas bênçãos têm sido bloqueadas na tua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a primeira coisa que você pega quando acorda? Se a resposta for o celular, você acabou de identificar o problema. Você está começando o dia enchendo a tua mente com informações do mundo antes de encher o teu espírito com a palavra de Deus. Está dando ao inimigo acesso à tua mente nos momentos mais vulneráveis do dia. Está permitindo que notícias ruins, mensagens de trabalho, redes sociais e ansiedade tomem o espaço que deveria ser de Deus. Marcos 1:35 diz algo poderoso sobre Jesus. Levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, o Filho de Deus, o Criador do universo, sentia necessidade de começar o dia buscando ao Pai antes de fazer qualquer outra coisa. Se ele precisava disso, quanto mais nós. Mas o que a maioria das pessoas faz? Acorda, pega o celular e antes de completar 5 minutos, já leu dezenas de mensagens, viu centenas de posts, absorveu milhares de informações, a maioria delas negativas, ansiogênicas, destrutivas. E então se perguntam por que começam o dia estressadas, ansiosas, com a mente poluída. Você precisa entender algo fundamental sobre como a tua mente funciona. Os primeiros 30 minutos depois que você acorda são cruciais porque o teu cérebro está saindo do estado de sono e está altamente receptivo. É como uma esponja seca que absorve rapidamente o primeiro líquido que encontra. Se você enche essa esponja com lixo do mundo, é isso que vai dominar os teus pensamentos o dia inteiro. Mas se você enche ela com a palavra de Deus, com adoração, com oração, então é isso que vai governar o teu dia. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine que você tem 2 baldes, um cheio de água limpa e outro cheio de água suja. O balde de água limpa representa começar o dia buscando a Deus. O balde de água suja representa começar o dia no celular. De qual balde você vai beber? A resposta óbvia é do balde de água limpa. Mas sabe o que você está fazendo? Está bebendo do balde sujo e depois reclamando que está doente. Filipenses 4:8 nos dá um filtro claro. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Agora me responde. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é rolar o feed das redes sociais, você está preenchendo a tua mente com coisas verdadeiras, honestas, justas, puras? Ou está enchendo ela de comparação e inveja, notícias sensacionalistas, fofocas, conteúdo imoral? Você sabe a resposta. Eu vou te contar algo que mudou radicalmente a minha vida. Há 3 anos tomei uma decisão que parecia extrema para muita gente. Não toco no meu celular nas primeiras 2 horas depois que acordo, nem para ver a hora. Eu comprei um despertador velho, daqueles com ponteiros, e deixo o celular no modo avião em outra parte da casa. As primeiras semanas foram horríveis. Eu tinha desenvolvido um vício tão forte no celular que sentia ansiedade por não checá-lo. Mas persisti. E sabe o que aconteceu? Minha vida espiritual explodiu. Minha paz se multiplicou. Minha produtividade disparou. Por quê? Porque eu estava começando o dia do jeito certo, com Deus em primeiro lugar, não com o mundo. E aqui está algo que você precisa entender. O celular não é neutro. Por trás de cada notificação, de cada algoritmo, de cada rede social, existem estratégias calculadas para viciar você, para roubar a sua atenção, para controlar a sua mente. Empresas gastam bilhões de reais estudando como fazer você ficar grudado na tela. E quando você acorda, e a primeira coisa que faz é pegar o celular, você está entregando voluntariamente o controle da sua mente para essas forças. Então aqui está o desafio prático que vai mudar tudo. A partir de amanhã, você não vai tocar no celular até ter passado pelo menos 1 hora buscando a Deus. Primeiro você ora, lê a Bíblia, adora, medita. Depois, se quiser, você pode checar o celular. Mas primeiro Deus. Eu sei que você vai ter 1000 desculpas, mas eu uso o celular como despertador. Compra um despertador.
Mas eu preciso ver as mensagens do trabalho. Não, você não precisa. O mundo funcionou durante milênios, sem mensagens instantâneas. Pode esperar 1 hora. Mas eu perco as notícias importantes. As notícias importantes vão estar lá 1 hora depois. E na maioria das vezes, elas nem são tão importantes assim. A verdade é que você precisa decidir o que é mais importante: agradar ao mundo ou agradar a Deus. Começar o dia conectado às redes ou conectado ao céu. Encher a tua mente com ansiedade ou encher ela com paz. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O teu coração e a tua mente precisam ser guardados, protegidos, especialmente nas primeiras horas do dia. E você não pode guardá-los se a primeira coisa que faz é abrir todas as portas para o mundo entrar. Deixa eu te revelar algo que vai mudar completamente a forma como você estrutura as tuas manhãs. Existe um princípio espiritual e até científico que comprova que as primeiras 3 horas do dia são as mais importantes, as mais produtivas, as mais determinantes para tudo o que vai acontecer depois. E se você desperdiça essas 3 horas, você desperdiça o dia inteiro. Olha o que Davi fez. Salmo 5:3 diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Repara que ele não disse quando der tempo, ou no final do dia se sobrar energia. Ele disse pela manhã. Por quê? Porque Davi entendia que oferecer as primícias do dia a Deus era o que garantia a bênção sobre tudo o mais. Agora vem comigo, porque eu vou te dar uma estrutura prática, detalhada, de como usar essas primeiras 3 horas, de forma que transforme não apenas o teu dia, mas toda a tua vida. E presta atenção, porque isso não é teoria. É algo que eu pratico e ensino há anos com resultados comprovados. Primeira hora, comunhão com Deus. Essa hora é inegociável. É a hora sagrada onde você se fecha com Deus. Nada de celular, nada de televisão, nada de distrações. Você passa essa hora orando, lendo a Bíblia, adorando, ouvindo a voz de Deus. E dentro dessa hora, você divide assim: 15 minutos de louvor e adoração. Você começa exaltando quem Deus é, não pedindo o que você quer. Canta, declara a grandeza dele, enche o ambiente com a presença dele através do louvor. 15 minutos de gratidão. Você lista especificamente tudo pelo que é grato: saúde, família, provisão, proteção. Quanto mais específico, melhor. 15 minutos de leitura bíblica. Não leitura apressada, mas meditação profunda. Lê um capítulo, mastiga cada versículo. Deixa Deus falar contigo através da palavra. E 15 minutos de intercessão. Ora pela tua família, pelos teus desafios, pelas pessoas que Deus colocou no teu coração. Segunda hora, planejamento e visão. Essa é a hora onde você alinha os teus planos com o plano de Deus. Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Você pega um caderno e faz 3 coisas. Primeiro, escreve as 3 prioridades principais do dia. Não 20 coisas. 3. Quais são as 3 coisas que, se você fizer hoje, o dia terá sido produtivo? E antes de escrever, você pergunta a Deus: Senhor, o que tu queres que eu priorize hoje? Segundo, você escreve os obstáculos que podem aparecer e como vai lidar com eles. Se você sabe que vai encontrar aquela pessoa difícil, você já decide antecipadamente: vou responder com amor. Se sabe que vai enfrentar aquela tentação, você já traça a estratégia de fuga. Terceiro, você declara por escrito a vitória sobre o dia. Hoje eu vou andar na presença de Deus. Hoje eu vou ser produtivo. Hoje eu vou ser bênção. Quando você escreve, você está profetizando sobre o teu dia. Terceira hora, investimento pessoal. Essa é a hora onde você investe em você mesmo, não de forma egoísta, mas de forma estratégica para ser mais eficaz no reino de Deus. Pode ser exercício físico, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo e precisa ser cuidado. Pode ser leitura de um livro que vai te desenvolver. Pode ser aprender uma habilidade nova. O ponto é,
Você está investindo em se tornar uma versão melhor de ti mesmo. E por que essas 3 horas são tão poderosas? Porque quando você começa o dia assim, você cria um momentum espiritual que carrega você pelo resto do dia. É como um trem que pega velocidade. Quanto mais rápido ele está, mais difícil é pará-lo. Quando você passa essas 3 primeiras horas fazendo o certo, fica mais fácil continuar fazendo o certo. Mas quando você desperdiça essas 3 horas dormindo demais, procrastinando, enchendo a cabeça de bobagem, você cria um momentum negativo que te arrasta para baixo o dia inteiro. Agora eu sei o que você está pensando. Mas pastor, eu não tenho 3 horas livres pela manhã. Eu preciso trabalhar, cuidar dos filhos, tenho responsabilidades. E eu te respondo, então acorde mais cedo, simples assim. Se essas 3 horas são as mais importantes do dia, vale a pena sacrificar 3 horas de sono para ganhá-las. Jesus acordava muito cedo, fazendo ainda escuro. Por quê? Porque ele sabia que precisava daquele tempo com o Pai antes que as demandas do dia começassem. E outra coisa, quando você dorme menos, mas usa bem as primeiras horas do dia, você tem mais energia do que se dormir mais e começar o dia de qualquer jeito. Por quê? Porque energia espiritual é mais importante que energia física. Quando o teu espírito está forte, o teu corpo aguenta. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo quando implementei isso. Eu era uma pessoa caótica, desorganizada, sempre correndo atrás do prejuízo. Até que decidi testar esse princípio das 3 horas. Comecei a acordar às 4:30 da manhã para ter essas 3 horas antes que meu dia oficial começasse. As primeiras semanas foram difíceis, mas depois de um mês eu era outra pessoa. Mais focado, mais produtivo, mais em paz, mais conectado com Deus. E o mais interessante, eu realizava em um dia o que antes levava 3 dias para fazer. Então o desafio é este. Durante os próximos 21 dias, você vai proteger as primeiras 3 horas do teu dia. Vai acordar mais cedo se necessário. E vai usar essas horas da forma que eu te ensinei. Depois desses 21 dias, vem nos comentários e conta o que aconteceu na tua vida. Agora eu vou te mostrar um princípio bíblico tão poderoso que quando você entender e aplicar, vai liberar um nível de bênção sobre a tua vida que você nunca experimentou antes. É o princípio do primogênito e ele se aplica diretamente às tuas manhãs. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu algo muito claro. Tudo que abre a madre pertence a ele. Êxodo 13:2 diz: Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, meu é. O primogênito sempre teve um significado especial para Deus. Era o primeiro, o melhor, o que carregava a bênção e a herança. E Deus exigia que o primogênito fosse consagrado a ele. Por quê? Porque quando você dá a Deus o primeiro, você está declarando que tudo pertence a ele. Você está reconhecendo que ele é a fonte de tudo. Agora aplica isso às tuas manhãs. As primeiras horas do dia são o primogênito do teu tempo. São as horas mais frescas, mais produtivas, quando a tua mente está mais alerta e o teu espírito mais sensível. E a pergunta é: a quem você está dando esse primogênito? Está dando a Deus ou está dando ao mundo? A maioria das pessoas dá o primogênito do dia para coisas que não têm valor eterno. Dão para as redes sociais, para o trabalho, para preocupações, para o entretenimento. E então oferecem a Deus as sobras, aqueles 15 minutos antes de dormir, quando já estão exaustos e mal conseguem manter os olhos abertos. Mas Deus não aceita sobras. Ele nunca aceitou. Quando Caim trouxe uma oferta qualquer e Abel trouxe o primogênito do seu rebanho, Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Por quê? Porque Abel entendeu o princípio. Você dá a Deus o primeiro e o melhor, não o que sobra. Então quando você acorda, e a primeira coisa que faz é buscar a Deus, quando você dedica as primeiras e melhores horas do teu dia para Ele, você está honrando o princípio do primogênito. E sabe o que acontece quando você honra esse princípio? Deus abençoa todo o resto. Provérbios 3, 9, 10. Deixa isso cristalino. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares.
Primícia significa o primeiro, o melhor. E a promessa é clara. Quando você honra a Deus com as primícias, Ele enche tudo o mais até transbordar. Isso se aplica às finanças, mas também se aplica ao tempo. Quando você dá a Deus as primícias do teu tempo, as primeiras horas do dia, Ele abençoa e multiplica o resto do teu tempo. Você vai realizar em menos horas o que outros levam o dia inteiro para fazer. Vai ter ideias que vão te economizar semanas de trabalho. Vai ter estratégias que vão multiplicar a tua produtividade. Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo. Quando comecei a aplicar esse princípio, dedicando as primeiras horas do dia exclusivamente para Deus, algo sobrenatural começou a acontecer. Eu tinha mais tempo do que antes. Parecia impossível. Eu estava dormindo menos e dedicando mais tempo à oração e à leitura bíblica, mas tinha mais tempo sobrando no final do dia. Como? Porque Deus estava multiplicando o meu tempo. Ele estava me dando sabedoria para trabalhar com mais eficiência. Estava fechando portas que eram desperdício de tempo e abrindo portas que eram altamente produtivas. Estava ordenando os meus passos de tal forma que eu não perdia tempo com coisas desnecessárias. Isso é a bênção que vem quando você honra o princípio do primogênito. Mas tem um detalhe importante. Não pode ser por obrigação ou por manipulação. Não pode ser uma atitude de eu dou isso para Deus para que Ele me dê aquilo. Tem que ser por amor, por reconhecimento, por gratidão. Tem que ser porque você genuinamente quer honrar a Deus com o melhor do teu dia. Mateus 6:33 resume tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino, não em segundo lugar, não quando sobrar tempo. Primeiro. E a promessa é que tudo o mais será acrescentado. Então aqui está o que você precisa fazer. Toma a decisão hoje de que as primeiras horas de cada manhã vão pertencer a Deus. Não as últimas, não as que sobrarem. As primeiras, o primogênito do teu dia. E faz isso não por legalismo religioso, mas por amor. Chega diante de Deus e diz: Senhor, eu te dou o primeiro e o melhor do meu tempo, porque tu és digno. Não porque eu quero manipular tua bênção, mas porque eu te amo e reconheço que tudo vem de ti. Quando você faz isso de coração sincero, dia após dia, semana após semana, você vai começar a ver a bênção de Deus se manifestar em áreas da tua vida que estavam secas há anos. Vai ver portas se abrirem que estavam fechadas. Vai ver provisão vindo de lugares inesperados. Vai ver paz enchendo a tua alma mesmo em meio às tempestades. Por quê? Porque você honrou o princípio do primogênito. Você deu a Deus o que é dele. O primeiro lugar, as primeiras horas, o melhor do teu dia. E Deus sempre honra quem o honra. E existe uma janela de oportunidade espiritual poderosa se você prolongar esse jejum nas primeiras horas do dia. Por quê? Porque jejum não é só sobre comida, é sobre domínio próprio, é sobre disciplinar a carne, é sobre dar prioridade ao espiritual sobre o físico. Mateus 4 mostra Jesus no deserto jejuando 40 dias. E depois do jejum, qual foi a primeira tentação do diabo? Transformar pedras em pão. O inimigo sempre vai atacar a tua área de sacrifício. Mas Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava estabelecendo uma ordem de prioridades. Primeiro o espiritual, depois o físico. Agora, olha o que acontece quando você aplica isso às tuas manhãs. Quando você acorda e a primeira coisa que faz é comer, você está dizendo ao teu corpo: você manda em mim. Mas quando você acorda e decide: primeiro eu vou buscar a Deus, primeiro eu vou me alimentar espiritualmente e só depois eu vou alimentar o corpo, você está invertendo essa ordem. Está dizendo: o espírito governa a carne, não o contrário. E isso tem um efeito espiritual tremendo. Cadeias são quebradas, vícios perdem força, tentações são enfraquecidas. Por quê? Porque você está treinando o teu corpo a obedecer ao espírito. Deixa eu ser prático. Eu não estou te dizendo para pular o café da manhã todos os dias para sempre. Estou te ensinando um princípio. Nas manhãs em que você realmente precisa de um avanço espiritual, nas manhãs em que você vai enfrentar batalhas pesadas,
Nas manhãs em que precisa tomar decisões importantes, prolongue o jejum. Em vez de comer assim que acordar, passe as primeiras 2 ou 3 horas buscando a Deus em oração, leitura bíblica e adoração. Só depois alimente o corpo. O profeta Daniel fez isso. Ele escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Jejuou, comeu de forma simples, e o resultado? Deus lhe deu sabedoria 10 vezes maior que todos os sábios de Babilônia. Por quê? Porque ele dominou o seu corpo em vez de ser dominado por ele. E tem um detalhe importante aqui. Quando você adia o café da manhã para buscar a Deus primeiro, você está fazendo 2 coisas simultaneamente. Primeira, está quebrando o domínio do corpo sobre você. A maioria das pessoas é escrava do estômago. Acorda e imediatamente precisa comer. O corpo dita a agenda. Mas quando você diz não, primeiro Deus, você quebra essa escravidão. Segunda, você está criando uma fome espiritual. Salmo 42:1 diz: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quando você adia a comida física, a tua alma desenvolve uma fome maior pelas coisas espirituais. Você ora com mais intensidade, lê a Bíblia com mais fome, adora com mais fervor. Agora eu sei que alguns vão dizer: mas pastor, eu preciso comer de manhã, senão passo mal. Escuta, se você tem uma condição médica que exige que coma logo cedo, tudo bem. Deus não exige que você prejudique a tua saúde. Mas a maioria das pessoas que dizem isso, na verdade, desenvolveram um hábito, não uma necessidade. Elas acostumaram o corpo a exigir comida logo cedo. Mas o corpo pode ser retreinado. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Durante anos eu tomava café da manhã assim que acordava. Achava que sem isso eu não conseguiria funcionar. Até que Deus me desafiou a experimentar o jejum matinal durante uma semana. As primeiras manhãs foram difíceis. O estômago reclamava, a cabeça doía, o corpo resistia. Mas persisti. E no terceiro dia, algo mudou. Eu descobri uma clareza mental que nunca tinha experimentado. Minha oração ficou mais profunda. Minha leitura bíblica ficou mais reveladora. E quando finalmente eu comia, por volta das 10 da manhã, a comida tinha um sabor diferente porque eu estava verdadeiramente grato por ela. E mais importante, eu tinha vencido uma batalha espiritual logo no início do dia. Tinha provado a mim mesmo que o Espírito governa a carne. E essa vitória matinal me dava força para vencer outras tentações durante o dia. É por isso que muitos cristãos não conseguem vencer vícios e tentações, porque nunca treinaram o domínio próprio nas pequenas coisas. Se você não consegue adiar uma refeição por 2 horas para buscar a Deus, como vai resistir a tentações maiores? Isaías 58 fala sobre o jejum que Deus escolheu. E uma das promessas é: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Quando você jejua da forma certa, com o coração certo, a luz que rompe, a cura que brota. Então o desafio é este: escolhe 3 manhãs esta semana. Podem ser segunda, quarta e sexta. Nessas manhãs, você vai prolongar o jejum. Vai acordar e, em vez de comer, vai buscar a Deus intensamente por 2 ou 3 horas. Depois pode comer normalmente. Mas nessas horas de jejum matinal, você vai orar com intensidade, vai declarar guerra contra as fortalezas espirituais, vai quebrar cadeias que têm te aprisionado. E depois me conta nos comentários o que Deus fez. Deixa eu te mostrar algo que vai te inspirar e te desafiar ao mesmo tempo. Todos os grandes homens e mulheres de Deus que mudaram o mundo, que deixaram um legado eterno, que impactaram gerações, todos eles tinham algo em comum: uma rotina matinal disciplinada e intencional de buscar a Deus. Não foi sorte, não foi apenas unção, foi disciplina diária começando nas primeiras horas do dia. Olha para John Wesley, o pai do metodismo que começou um avivamento que transformou a Inglaterra inteira. Ele acordava todos os dias às 4 da manhã para orar. Não importava se tinha pregado até tarde, não importava se estava cansado, não importava o clima. 4 da manhã, todos os dias, ele estava de joelhos buscando a face de Deus. E o resultado? Ele pregou mais de 40.000 sermões durante a vida, viajou milhares de quilômetros a cavalo levando o Evangelho e viu milhões de vidas transformadas.
George Mueller, o homem que cuidou de milhares de órfãos através da fé pura, sem nunca pedir dinheiro a ninguém. Sabe qual era o segredo dele? Ele dizia: quanto mais tempo eu passar na oração pela manhã, mais produtivo será o meu dia. Ele passava horas todas as manhãs lendo a Bíblia e orando antes de fazer qualquer outra coisa. E Deus providenciava milagrosamente tudo o que era necessário para aqueles órfãos. Charles Spurgeon, chamado de Príncipe dos Pregadores, o homem cujos sermões ainda são lidos hoje mais de 100 anos depois da morte dele. Ele dizia: eu sempre achei que orar bem era a melhor metade do estudo. Ele acordava cedo, passava longas horas em oração e estudo bíblico, e o resultado era uma pregação tão ungida que multidões se convertiam. Hudson Taylor, o missionário que abriu a China para o Evangelho. Ele enfrentou dificuldades inimagináveis, oposição brutal, doenças, perdas, mas nunca desistiu. Sabe qual era a força dele? A rotina matinal de comunhão com Deus. Ele dizia: não se levante da cama pela manhã sem ter passado tempo com Deus. E essa disciplina o sustentou através de décadas de trabalho missionário pioneiro. Martin Luther King Jr., o homem que liderou o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele começava todos os dias às 5 da manhã em oração. Ele sabia que as batalhas que enfrentava não eram apenas sociais ou políticas, eram espirituais. E só conseguiria vencer se estivesse conectado com Deus desde as primeiras horas do dia. E tem mais. Smith Wigglesworth, o homem usado por Deus em milagres extraordinários, ressuscitou mortos, curou milhares de enfermos. As pessoas achavam que ele tinha algum poder especial, mas o segredo dele era simples: disciplina matinal extrema. Ele acordava às 4 da manhã e passava horas em oração antes do café da manhã. Disse certa vez: eu não vivo mais de 15 minutos sem orar. Agora repara no padrão. Todos esses homens acordavam cedo. Nenhum deles esperava ter vontade de buscar a Deus. Eles se disciplinavam a fazer isso. Todos priorizavam a comunhão com Deus acima de qualquer outra atividade do dia. E todos viram resultados extraordinários. Não é coincidência. É causa e efeito. Quando você honra a Deus com as primeiras horas do dia, Ele honra você com poder, com unção, com resultados sobrenaturais. Mas sabe qual é o problema? A maioria dos cristãos hoje quer os resultados desses gigantes espirituais sem pagar o preço que eles pagaram. Querem a unção sem a disciplina. Querem o poder sem a oração. Querem impactar o mundo sem acordar cedo para buscar a Deus. E não funciona assim. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. Provérbios 13:4 diz: a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. A palavra diligente significa alguém que é persistente, disciplinado, que não desiste. E esses gigantes espirituais eram diligentes nas suas rotinas matinais. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você quer ser usado por Deus de forma extraordinária? Quer ver milagres na tua vida? Quer impactar gerações? Então você precisa estar disposto a pagar o preço que esses homens pagaram. E o preço começa com sacrificar algumas horas de sono para buscar a Deus de madrugada. Eu não estou romantizando isso. Não estou dizendo que é fácil. É difícil. É sacrifício. É morrer para a carne. Mas vale a pena. Cada segundo vale a pena. Porque quando você busca a Deus de verdade, quando você investe tempo real na presença dele, você não sai o mesmo. Você sai transformado, fortalecido, ungido. Agora, talvez você esteja pensando: mas pastor, esses eram homens especiais, escolhidos por Deus de forma única. Não, eles eram homens comuns que tomaram decisões incomuns. Tiago 5,17 fala sobre Elias e diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele tinha as mesmas fraquezas, as mesmas tentações, os mesmos desafios. A diferença é que ele escolheu buscar a Deus com intensidade. Então aqui está o teu desafio. Durante os próximos 30 dias, você vai imitar a rotina desses gigantes espirituais. Vai acordar cedo, vai dedicar as primeiras horas do dia para Deus em oração, leitura bíblica e adoração. Não vai ser fácil, mas depois de 30 dias você vai ser uma pessoa diferente.
Vai ter uma profundidade espiritual que não tinha antes. Vai ter uma autoridade que não tinha antes. Vai ter uma clareza que não tinha antes. E quem sabe, daqui a 20 ou 30 anos, alguém vai olhar para a tua vida e dizer: aquele homem, aquela mulher, mudou o mundo porque tinha uma rotina matinal disciplinada de buscar a Deus. O legado começa aqui. Começa agora. Começa amanhã de manhã, quando o despertador tocar e você tiver que escolher entre ficar na cama ou se levantar para buscar a Deus. Essa escolha simples, repetida dia após dia, é o que separa os gigantes espirituais das pessoas comuns. Chegamos ao final desta mensagem e agora é o momento da verdade. Tudo o que você ouviu até aqui não vale absolutamente nada se você não tomar uma decisão. Conhecimento sem ação é apenas informação morta. Você pode saber tudo sobre como começar bem o dia, mas se amanhã você acordar e fizer tudo do jeito antigo, nada vai mudar na tua vida. Então eu preciso que você entenda a seriedade deste momento. Deus falou contigo através desta mensagem. Não foi acidente você estar assistindo isso agora. Não foi coincidência. Foi o Espírito Santo te trazendo aqui porque Ele quer transformar as tuas manhãs e, através delas, transformar toda a tua vida. Mas a bola está no teu campo agora. A decisão é tua. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é clara. Que você comece cada dia agradecendo, que você honre as primeiras horas buscando a Ele, que você estabeleça uma rotina matinal que glorifique o nome dEle. E quando você faz isso, tudo muda. A paz que você tanto procura, ela vem. A direção que você precisa, ela se revela. A força para enfrentar os desafios, ela se manifesta. As bênçãos que parecem bloqueadas, elas começam a fluir. Por quê? Porque você colocou Deus em primeiro lugar. Você honrou o princípio das primícias. Você começou o dia do jeito que Deus planejou que você começasse. Agora deixa eu te dar os passos finais, o resumo prático de tudo o que falamos. A partir de amanhã, isso é o que você vai fazer sem exceção. Primeiro, antes de tocar no celular, antes de fazer qualquer outra coisa, você declara em voz alta: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Hoje eu escolho te servir. Hoje eu coloco você em primeiro lugar. Segundo, você dedica no mínimo 1 hora para buscar a Deus. Oração, leitura bíblica, adoração, meditação. Essa hora é inegociável, é sagrada, é o fundamento do teu dia. Terceiro, você planeja o dia com Deus, perguntando a Ele quais são as prioridades, como você deve usar o tempo, que decisões você precisa tomar. Quarto, você declara vitória sobre o dia antes de começá-lo. Profetiza bênção, paz, produtividade, presença de Deus. Quinto, você protege a mente de contaminação. Não enche a cabeça de notícia ruim, de rede social tóxica, de preocupação desnecessária logo nas primeiras horas. E sexto, você mantém essa disciplina todos os dias, sem exceção, sem negociação, até que se torne tão natural quanto respirar. Agora eu quero que você faça algo importante. Escreva agora mesmo nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Quero saber onde estão os homens e mulheres que vão tomar essa decisão hoje. Quero ver a geografia do avivamento que vai começar quando milhares de pessoas ao redor do mundo começarem a buscar a Deus de manhã. Escreve aí, estou em, e coloca o nome da tua cidade. Faz isso agora, porque quando você escreve publicamente, você está fazendo um compromisso. Está dizendo para Deus e para essa comunidade de fé que você decidiu mudar. E isso tem poder. Deixa eu te contar algo que mudou a minha vida. Anos atrás eu estava exatamente onde muitos de vocês estão agora, sabendo o que deveria fazer, mas não fazendo. Até que um dia eu cansei de mediocridade espiritual. Cansei de viver abaixo do que Deus planejou para mim. E tomei a decisão. Vou acordar cedo e buscar a Deus todos os dias, não importa o que custe. E aquela decisão mudou literalmente tudo. Meu ministério explodiu. Minha família foi restaurada. Minha saúde melhorou. Minhas finanças se organizaram. Não porque eu fiz algo mágico, mas porque coloquei Deus em primeiro lugar. E Ele honra quem o honra. Então você precisa tomar a mesma decisão hoje. Não amanhã,
não na próxima semana, hoje. Porque cada dia que você adia é um dia perdido. É um dia que você poderia estar andando em vitória, mas escolheu permanecer na derrota. E agora eu preciso pedir algo importante. Se esta mensagem tocou o teu coração, se Deus falou contigo através dela, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeira, inscreva-se neste canal se ainda não é inscrito. Toda semana estamos trazendo mensagens que vão edificar a tua fé, fortalecer o teu espírito, te equipar para vencer. Segunda, ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma mensagem que Deus tem para ti. Terceira, compartilha este vídeo. Manda para aquele amigo que está desanimado, para aquele familiar que perdeu o rumo, para aquele irmão que precisa de um avivamento na vida espiritual. Você pode ser o instrumento que Deus usa para mudar a vida de alguém. E tem mais uma coisa. Se você gostou desta mensagem, deixa o teu like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Imagina quantas vidas podem ser transformadas se esta mensagem chegar a milhares, a milhões de pessoas. Você pode fazer parte disso com um simples clique. Então, vai lá, deixa o teu like, compartilha, comenta. Tudo isso fortalece esta comunidade de fé e espalha a palavra de Deus. Agora eu vou fazer uma oração por você, mas quero que você ore junto comigo em voz alta onde quer que esteja. Pai Celestial, eu venho diante de Ti neste momento, reconhecendo que tenho falhado. Não tenho honrado as minhas manhãs como deveria. Tenho dado a Ti as sobras do meu tempo em vez das primícias. Mas hoje eu decido mudar. Hoje eu faço um pacto contigo. A partir de amanhã, as primeiras horas do meu dia vão pertencer a Ti. Eu vou buscar o Teu rosto antes de buscar qualquer outra coisa. Eu vou Te dar o primeiro lugar, o melhor do meu tempo, as primícias do meu dia. E eu creio, Senhor, que quando eu fizer isso fielmente, Tu vais abençoar todo o resto. Tu vais ordenar os meus passos, multiplicar o meu tempo, prosperar as obras das minhas mãos. Eu declaro que a partir de hoje, eu sou uma pessoa diferente. Eu não sou mais escravo da cama, do celular, das distrações. Eu sou livre em Cristo para buscar a Ti com todo o meu coração, desde as primeiras horas do dia. Obrigado porque Tu estás me transformando. Obrigado porque Tu vais me usar de forma poderosa. Obrigado porque o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus, amém. E lembra, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Te vejo no próximo vídeo, mas te vejo principalmente amanhã de manhã, quando você acordar e a primeira coisa que fizer for buscar a face de Deus. Esse é o começo da tua nova vida. Deus te abençoe.